Bom dia, turma. Hoje a gente vai estar falando sobre a importância dos estudos dos fósseis, ok? Mas antes da gente começar, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de fóssil, a gente não está falando unicamente de dinossauros, ok? A gente também pode falar de vegetais que foram fossilizados, tá bom? Então não se atenham somente a essa coisa de, nossa, dinossauros são os únicos fósseis existentes, não. Porque também a gente tem que entender que falar de fóssil, a gente também engloba várias outras coisas, né? Além de só falar de dinossauro. A gente também fala de evolução, a gente fala de datação da Terra, a gente fala de inúmeras outras coisas que a gente vai estar aqui falando nessa aula. Vou estar elucidando isso para vocês, ok? Então, a palavra fóssil provém de fósseis, que significa extraído da Terra. Dessa forma, galera, os fósseis são organismos que existiram antes da época geológica atual, que deixaram restos ou vestígios de sua presença registrados nas rochas do nosso planeta. Bom, o termo paleontologia ele foi cunhado por um cara chamado D'Anville em 1825, mas a sua adoção na literatura geológica ela tem a data de 1834, né, que foi usada por um cara chamado Waldheim. Ah, o termo né, paleontologia, ele provém do grego palaios, que significa antigo, ontos, que significa ser, e logos, que significa estudo. Trata-se de um ramo extremamente interessante, porque nele a gente pode investigar sobre os seres vivos que certamente existiram há muito tempo atrás. Então, a paleontologia é um estudo dos fósseis e suas aplicações. Não se trata apenas de uma ciência, né, meramente descritiva. A paleontologia também se preocupa com o conhecimento total, né, dos organismos que antecederam os atuais, com seu modo de vida, condição ambiental, sobre as quais se desenvolveram causas de sua morte ou extinção e prováveis relações filogenéticas. Bom, falar um pouco para vocês sobre a história dos fósseis, né? Então, turma, a história dos fósseis é também a história da migração dos continentes, das mudanças climáticas, das extinções em massa e das modificações ocorridas na fauna e flora ao longo do tempo geológico. Apenas para elucidar para vocês esse termo aqui, né? Tempo geológico significa que é o período que vai desde a origem da Terra até o período anterior ao atual. Então, aqui a gente tem, né, os principais objetivos da paleontologia, tá? E esses objetivos a gente vai estar destrinchando nos próximos slides, um por um. E a gente começa por evolução biológica, a datação relativa, a reconstituição de ambientes e a identificação de rochas. Começando pela evolução biológica, então, gente, a paleontologia né, ela busca fornecer dados para o conhecimento da evolução biológica dos seres através do tempo. Porque assim, né, os fósseis são uma espécie de documento, entre aspas, que registraram alguns momentos importantes na história da vida da Terra. Essa questão da evolução biológica aqui, ela tem muito a ver com um movimento evolucionista fomentado naquela época, né? Darwin foi o principal pesquisador, né, naturalista, à frente dessa questão da evolução, né, por causa da sua teoria. Mas também existiram outros evolucionistas, tá? Só que eles não são tão comentados assim, a gente não sabe muito deles, porque Darwin realmente foi o cara que alavancou mesmo a teoria da evolução. Mas existiram sim outros pesquisadores que, inclusive, Darwin utilizou, né, para defender suas teorias, tá, gente? Eles só, igual eu falei, eles só não são tão comentados, mas existiram outros também que trabalharam com fósseis e queriam explicar a evolução. Agora a gente parte, né, para a datação relativa. Então, assim, um objetivo prático, né, da paleontologia é estimar a datação relativa das camadas, pelo grau de evolução ou pela ocorrência de diversos grupos de plantas e animais fósseis. A associação das camadas de rochas e seu conteúdo fóssil estão resumidos na coluna cronoestratigráfica, onde os grandes grupos de sistemas estão arranjados em sequência, com as rochas mais antigas na base e as novas no topo. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu fiz esse esquema aqui, tá? Para exemplificar o que foi dito sobre a datação relativa. Então, o que acontece, galera? A gente tem essas divisões aqui, né, numeradas, tá? Por essa linha preta. E a gente começa lá da parte mais basal, que é a base, né?
A gente começa do 1, vai subindo para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 e assim sucessivamente. O que acontece? A camada mais basal, que seria a número 1, ela é a mais antiga. Por que ela é mais antiga? Porque conforme o tempo vai passando, os anos vão se acumulando, né? Novos estratos, né, vão se juntando em cima dessa camada 1 aqui. Então, o que acontece? A2 sobrepõe a 1, A3 sobrepõe a 2, A4 sobrepõe a 3 e A5 sobrepõe a 4. E isso, galera, é muito importante, tá? Muito importante porque dá uma ideia, dá uma noção aos paleontólogos da idade da Terra. E foi através disso aqui que eles descobriram, né, a idade da Terra, que estimam-se, na verdade, né? Estima-se que a Terra tem 3,8 bilhões de anos. Então, assim, quanto mais basal, quanto mais embaixo for, mais antiga é a data, é a datação, tá? Quanto mais apical, mais recente é essa datação. Então não é uma coisa tão complicada de entender, é bem simples na verdade. Mais basal, mais antigo. Mais apical, mais recente, tá bom? Isso aqui, óbvio que tem várias aplicações também, né? Não só na questão da datação, isso aqui ajuda muito também na questão da identificação de organismos, né, de diferentes épocas. Então, assim, talvez também a gente pode colocar aqui também um exemplo bem tranquilo de entender, é a questão por exemplo, fósseis, né, que você pode ter em um determinado lugar e em outro lugar da Terra você pode encontrar o mesmo fóssil do mesmo dinossauro, por exemplo. Isso mostra que, em um certo momento, esses continentes estavam juntos, tá ok, galera? Agora a gente vai falar sobre a reconstituição, né, do ambiente. Isso aqui é importante, essa parte é importante, galera, porque essa reconstituição de ambiente aqui é basicamente reviver o ambiente que o fóssil viveu, sabe? Contribuindo tanto para a paleogeografia, que é a geografia desse local na qual o fóssil habitou, como também a paleoclimatologia, que seria o estudo dos climas naquela época. Através dos estudos das sucessões faunísticas, né, e florísticas preservadas nas rochas, é possível fazer uma reconstituição da história geológica da Terra. Inclusive, dá para saber a distribuição das espécies nos diversos ecossistemas durante o passado geológico, o que permite a identificação da sequência de eventos na história na vida da Terra. Por fim, né, a gente tem aqui, através de estudos paleontológicos, é possível identificar que as rochas em que podem ocorrer substâncias minerais e combustíveis como fosfato, carvão e petróleo, elas estão servidas de apoio para a geologia econômica. Lembrando sempre, né, galera, que só uma curiosidade para vocês, o petróleo também é um fóssil, tá? Ele representa restos de organismos, tanto podem ser animais ou vegetais, que ficaram preservados nas rochas, ok? Bom, a princípio, né, reconhecem-se duas grandes divisões, né, da paleontologia, sendo essas a paleozoologia e a paleobotânica, onde a primeira ocupa-se com os animais fósseis, né, animais fossilizados em geral, e a segunda preocupa-se com os vegetais fossilizados em geral também, tá? Por vezes, gente, isso aqui é bem importante ressaltar para vocês, considera-se também outras subdivisões, né, como a paleontologia de invertebrados e a paleontologia de vertebrados, ok, galera? Bom, as áreas de estudo da paleontologia, né? A gente tem aqui, começando pela micropaleontologia, né? Essa área desenvolveu-se muito a partir da necessidade econômica de se estudar os microfósseis. E o que são microfósseis, né? São fósseis de tamanho milimétrico ou micrométrico, tá bom? A gente estuda esses microfósseis, né, na micropaleontologia, em prol da indústria do petróleo, tá? Eles são excelentes elementos para a correlação de datação das camadas devido à sua extensa variabilidade morfológica, né? Grandes abundâncias também nas rochas sedimentares e rápida evolução. Como exemplos, né, tem espículos de esponjas, dentes de peixe, espinhos de equinoides, pólens, esporos ou carapaças completas como as dos protistas. Partindo para a paleoecologia, né, que é a área que estuda as relações dos organismos entre si e dessas com o meio.
Usando os componentes da fauna e flora e vários outros parâmetros, a paleoecologia tenta inferir dados como a profundidade, salinidade, produção orgânica, nível de oxigenação do meio e as condições climáticas de épocas pretéritas. Essa questão de épocas pretéritas aqui é só lembrar do português, tá? Pretérito significa passado, tá, galera? Só para não ficar nenhuma dúvida sobre isso. Bom, agora a gente vai para a paleoicnologia, né? Que é o estudo das estruturas biogênicas resultantes da atividade dos seres vivos. Correspondem às marcas como pistas, pegadas, perfurações, escavações, marcas de repouso, refletindo o comportamento do organismo enquanto vida, ok? A gente também tem a tafonomia, que é o estudo das condições e processos que proporcionam a preservação dos fósseis, tá? Desde a sua morte até serem encontrados na natureza. E também a sistemática, né? Que é a área que classifica e agrupa os organismos com base na análise comparativa de seus atributos e as relações entre eles. Bom, agora a gente vai estar falando de processos, né, de fossilização, tá bom? Bom, galera, a fossilização ela é um processo lento e muito complexo, em que estão envolvidos fatores físicos, né, como temperatura e pressão, fatores químicos, como o tipo de elementos químicos presentes no sedimento, e biológicos, como a ação de seres decompositores sobre o organismo, tá? Dessa forma, os fósseis eles podem ser preservados de diferentes modos e serem divididos em restos e vestígios, tá? Os restos equivalem aos fósseis corporais e os vestígios a estruturas biogênicas relacionadas à morfologia ou ao comportamento do organismo, tá? Bom, os restos eles representam parte do corpo dos organismos. Eles podem ser preservadas, né, partes duras, como conchas, dentes, ossos, carapaças, pertencentes aos animais, né, e com composição rica em carbonatos e fosfatos, ou pólen, sementes, caules e troncos, provenientes de vegetais. Ou também podem ser preservadas partes moles, como os órgãos, pele, músculos ou até mesmo o animal inteiro. As partes moles elas podem ser preservadas também, né? Mas elas necessitam de condições especiais para que ocorra com o isolamento rápido dos organismos em algum meio que não favoreça, né, a decomposição ou destruição, né, preservando sua estrutura vivente. Seja ele um soterramento rápido ou um meio que não propicie a ação de bactérias, como ambientes áridos ou glaciais, ricos em sal, com propriedades antissépticas como turfa e alcatrão. Observa-se que vários fatores estão associados com o processo de fossilização e que são importantes, como o tipo de organismo e seu modo de vida, o ambiente que o cerca e condições físico-químicas especiais. Como exemplo de fossilização de partes moles, podemos citar insetos preservados em âmbar, mamutes pleistocênicos preservados no gelo da Sibéria ou Alasca ou em lagoas de alcatrão nos Estados Unidos, tá, galera? A gente também pode falar sobre as garras de moas mumificadas por desidratação em ambiente árido e estéril de cavernas. A gente também pode colocar aqui, né? A identificação de partes moles é importante para a compreensão da morfologia e fisiologia dos organismos, tá, galera? E a gente também vai falar agora sobre as partes duras. Então, os organismos com partes duras, né, eles são preservados com maior frequência. Por isso, a partir da era paleozoica, com a extensão dos organismos com estruturas biomineralizadas, como esqueletos e conchas ou materiais orgânicos resistentes como quitina e celulose, presentes em insetos e plantas respectivamente, tá? Houve um aumento significativo no registro fossilífero. Então, assim, as conchas, os ossos, os carapaços e espículas representam a maior parte dos fósseis existentes, tá, gente? Já que resistem à ação biológica, estando sujeitos aos processos físico-químicos que agem lentamente. Quando os animais ou vegetais que deram origem aos fósseis não se preservam, mas deixaram algum indício de sua existência, classifica-se como vestígio, tá? A partir do vestígio, pode-se inferir qual organismo o originou, qual sua estrutura externa ou interna ou ainda seu modo de vida. Dessa forma, os moldes de conchas, impressões de folhas e asas de insetos, pegadas, pistas, tubos de anelídeos ou crustáceos, quando preservados em rochas, são considerados fósseis.
As partes duras também podem ser preservadas através de vários processos de fossilização, tá, galera? Como incrustação, permineralização, recristalização, substituição e carbonificação. Agora eu vou estar falando para vocês, né, sobre os tipos de fossilização. Bom, a gente vai começar falando sobre a incrustação, tá? São minerais contidos na água que são incrustados na superfície externa da estrutura, preservando o resto de organismos por completo, tá? Ocorre geralmente com organismos mortos ou transportados para cavernas em que os ossos são revestidos por carbonato de cálcio. Indo para a recristalização, esse fenômeno ocorre quando as modificações na estrutura cristalina do mineral dão, né, sem haver alteração na composição química. Por exemplo, a conversão de aragonito das conchas de moluscos em calcita. A permineralização, né, consiste no preenchimento de poros ou pequenas cavidades por uma substância mineral, como sílica ou carbonato de cálcio. Os ossos e troncos são bastante suscetíveis a essa forma de preservação, tá? Falando agora sobre carbonificação, a carbonificação ela também pode ser chamada de incarbonificação, é a mesma coisa, tá? Esse fenômeno ocorre com a perda gradual dos elementos voláteis da matéria orgânica, restando somente o carbono. Esse tipo de fossilização ocorre com maior frequência nas estruturas constituídas por lignina e celulose, comum nos vegetais, e quitina nos insetos. E por fim, né, a substituição, que ocorre quando o mineral ele constitui a concha e é substituído por outro, por exemplo, sílica, pirita, limonita ou até mesmo por carbonato de cálcio presentes nas rochas. Bom, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre iquinofósseis, tá? Então, a iquinologia, né, do grego ignos, que significa pistas, marca ou vestígio, ela abrange o estudo dos vestígios de atividades orgânicas. A paleoiquinologia é o ramo da paleontologia que estuda os iquinofósseis, ou seja, estruturas orgânicas fossilizadas que permitem inferir o comportamento dos organismos que as produziram, como pegadas, pistas, escavações e perfurações também, né? Ninhos, ovos e pelotas fecais. Essas estruturas biogênicas possibilitam estabelecer várias relações entre os organismos que as originaram e ao ambiente também, auxiliando nas interpretações paleoambientais e paleoecológicas. Essa parte que é muito importante, tá, galera? Esses ignofósseis são de extrema importância para o mundo da paleontologia. Os ignofósseis eles possibilitam a identificação da presença de animais de corpo mole, bem como indicam o topo e a base de camadas, auxiliando na determinação de idade. Normalmente, né, ocorrem também nos locais onde foram originados, estando de acordo com as condições locais do meio e as exigências ecológicas das espécies que as originaram. Os ignofósseis, né, a partir do vestígio da atividade orgânica, podem ser classificados como bioturbações, bioerosões, coprólitos, ovos e nidificações. As bioturbações, né, dizem respeito às pistas, escavações e túneis nos sedimentos, que podem ser interpretados como atividades de alimentação, reptação, habitação e descanso. Os anelídeos, moluscos e artrópodes são os grupos que possuem maior número de espécies responsáveis pela produção de pistas e escavações, tá? As pegadas e pistas são muito comuns entre os vertebrados. Falando um pouco sobre bioerosões, elas são definidas como aquelas resultantes da escavação mecânica ou bioquímica por um organismo em um substrato rígido. Como os orifícios ou tubos originários da ação de organismos raspadores, perfuradores, roedores. Os coprólitos, né, são definidos como excrementos fossilizados de animais e auxiliam na interpretação do hábito alimentar de animais extintos e suas relações ecológicas, tá, galera? Os ninhos e os ovos de invertebrados ou vertebrados contribuem para o estudo de desenvolvimento e registro de diversos organismos. Os vegetais também podem produzir iquinofósseis através dos moldes de raízes, podendo ser chamados de pedotúbulos, e rizoconcreções, concreções de sais ao redor de raízes, tá?
Por fim, também são identificadas marcas de dentadas de répteis em conchas de cefalópodes e de mamíferos sobre ossos, gastrólitos, pequenas pedrinhas associadas a aves para auxiliar na digestão, regurgitos de aves de rapina contendo dentes e ossos de mamíferos, etc. Assim, os icnofósseis constituem um importante registro morfofisiológico e ecológico dos organismos no passado, tá? Então, galera, eu vou estar falando para vocês um pouco sobre as curiosidades, né, dos fósseis. Os restos ou vestígios de organismos com mais de 10 mil anos são considerados fósseis. Esse tempo, calculado pela última glaciação, é a duração estimada para a época geológica em curso, o Holoceno ou recente. Quando algum material fossilizado é encontrado e detecta-se que o mesmo apresenta menos de 100 mil anos, são denominados de subfósseis, tá? Por exemplo, um homem antigo mumificado em depósitos de cavernas ou então sambaquis, que são acúmulos de conchas, ossos e carvão resultantes da atividade humana dos homens pré-históricos. Também são utilizados os termos dubiofósseis, né, para algumas estruturas que podem ser de origem orgânica, mas cuja natureza ainda não foi comprovada. E os pseudofósseis são estruturas comprovadamente inorgânicas que se assemelham a organismos, tais como os detritos de piroluzita, que seria o óxido de manganês, né, cujo hábito cristalino lembra impressões de um vegetal sobre rocha. Então, para encerrar nossa aula, a gente tem que responder, né, qual a importância dos fósseis, né? Então, galera, os fósseis, eles são restos ou vestígios deixados por organismos que viveram anteriormente ao período atual, o Holoceno, ou seja, cerca de mais de 10 mil anos, e que ficaram preservados, ocorrendo preferencialmente em rochas sedimentares. Assim, os fósseis são evidências de épocas geológicas passadas e são importantes, pois representam um registro da vida no passado, mostrando as relações evolutivas entre os seres atuais, bem como a relação destes com o ambiente que os cerca. Essas inferências permitem reconstituir o ambiente que estes organismos viveram e compor o cenário do planeta em épocas passadas, tá? É possível também identificar áreas que hoje são extensos desertos e que foram vastos oceanos, áreas cobertas de gelo e que foram florestas no passado, ou identificar também que os continentes separados atualmente em algum momento estiveram unidos. Através dos fósseis também é possível perceber o quanto é extensa a história do planeta Terra, com o surgimento da vida há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, e assim perceber que esses períodos se sucedem no registro geológico, estabelecendo uma relação entre conteúdo fóssil, plantas e animais de um dado período, com sequências de rochas, estimando assim uma idade relativa para essas camadas. Dessa forma, os fósseis são elementos fundamentais na reconstituição da história geológica do planeta e no estudo da evolução da vida. Bom, turma, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Agradeço muito pela atenção e meu mais sincero obrigado. Até mais.